Você já imaginou o que acontece quando a esperança parece perdida, e a vida lhe dá uma nova chance? Acompanhe a história de Joaquim, um homem que perdeu tudo, mas encontrou força e solidariedade em meio ao desespero. Uma jornada de superação, onde a luta por dignidade e legado se transforma em inspiração para todos nós. Não perca essa emocionante história no nosso canal, Vozes Brasileiras FM. Inscreva-se agora e junte-se a nós nesta viagem cheia de emoção, vida e transformação. Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. A calçada estava fria e dura sob meu corpo cansado. O sol mal havia se erguido, mas eu já estava ali, sentado em um canto da rua São Paulo, com as costas encostadas em um muro desgastado. O dia prometia ser longo, como todos os outros. As pessoas passavam apressadas, envolvidas em seus próprios mundos, sem notar que eu existia. Algumas, ao me ver, trocavam olhares de desprezo. Outras, mais ousadas, soltavam comentários maldosos. "Olha só, mais um vagabundo", ouvi uma mulher ao meu lado dizer, rindo com suas amigas. Aquilo não era novidade para mim. Eu já sabia que, aos olhos da sociedade, eu era apenas um estorvo, um corpo à margem da vida. Mas, mesmo assim, a dor da humilhação ainda cortava como uma faca. "Bom dia, Senhor." Uma voz doce me tirou dos meus pensamentos. Levantei a cabeça e vi um garoto, talvez de 10 anos, segurando um pão quente. "O senhor quer um pedaço?" Ele estendeu a mão com uma generosidade que eu não via há muito tempo. Um sorriso involuntário brotou em meu rosto, mas logo se desfez ao lembrar que a vida não era feita apenas de gentilezas. "Não, meu garoto, fique com o pão. Você deve estar com fome." Minha voz estava arrastada, como se cada palavra pesasse toneladas. O menino hesitou, mas acabou levando o pão de volta, olhando ao redor, como se buscasse aprovação. Era triste perceber que até a bondade estava se tornando uma raridade. A manhã avançava, e a cidade começava a acordar. O barulho dos carros, a pressa das pessoas, tudo isso se misturava em um som ensurdecedor. Eu me sentia como um espectador de uma peça que nunca terminava, onde o protagonista era sempre alguém diferente de mim. As nuvens começaram a se acumular no céu, e logo o cheiro de chuva começou a se infiltrar no ar. Para mim, a chuva era uma bênção e uma maldição. Por um lado, aliviava o calor que me queimava a pele, mas, por outro, transformava a rua em um lugar inóspito. O que eu faria se começasse a chover forte? Onde eu me abrigaria? Foi então que avistei um pequeno cachorro perdido, com o pelo molhado e desgrenhado, vagando entre as pessoas. Ele parecia tão perdido quanto eu. Acompanha-lo com o olhar, até que ele parou diante de mim, cheirando meus pés com curiosidade. "Oi, pequeno, você também está perdido?" Falei, acariciando sua cabeça. Ele olhou para mim com aqueles olhos grandes e tristes, e então algo mudou dentro de mim. O breve encontro entre nós me fez sentir que ainda havia algo de bom no mundo. "Você está com fome, não é?" Eu tinha apenas um pedaço de pão, mas decidi dividir com aquele cão. "Aqui, pode comer." O cachorro devorou o que eu lhe ofereci, e eu me senti um pouco melhor. Foi então que percebi que uma moça me observava. Ela tinha um olhar de compaixão que me tocou, mesmo que por um breve instante. Nossos olhares se cruzaram, e ela fez um sinal com a cabeça, como se estivesse agradecendo por eu ter ajudado o cachorro. "Você é um bom homem", ela disse, com um sorriso tímido. "É raro ver alguém assim por aqui." Eu não sabia como responder. Aquelas palavras eram como um sopro de esperança em meio a um deserto de indiferença. "Faço o que posso", consegui murmurar, desviando o olhar. A chuva começou a cair, leve no início, mas logo se intensificou. Olhei ao redor, buscando abrigo. A praça próxima parecia um bom lugar para me esconder da tempestade. Corri até lá, onde algumas árvores ofereciam uma proteção precária. No entanto, ao entrar na praça, percebi que havia um grupo de jovens com câmeras, filmando algo. Eles riam e conversavam animadamente, sem notar minha presença. Eu me encostei em um banco, tentando me misturar ao cenário, mas uma sensação estranha começou a me invadir. Ali, cercado por risos e vozes, eu não era apenas Joaquim, o mendigo. Eu era um espectador de uma vida que parecia tão distante. Enquanto a chuva caía, eu observava o grupo,
sem saber que, em instantes, minha vida tomaria um rumo que eu jamais poderia imaginar. A imagem da tela da televisão ainda brilhava em meus olhos, enquanto o eco da voz da apresentadora se repetia em minha mente. Um homem sem teto aparece em um documentário sobre a vida nas ruas. Era eu. Não pude acreditar que alguém tivesse capturado minha imagem em um momento tão vulnerável e exposto. O coração acelerou ao ver meu rosto cansado e sujo projetado na casa de tantas pessoas. Aquela cena, que para mim era apenas um dia comum, agora se tornava um espetáculo. Eu não sabia ainda que, com aquele instante, minha vida tomaria um rumo inesperado. O dia seguinte começou agitado. Eu ainda estava tentando processar o que havia visto na noite anterior. A lembrança da televisão me acompanhava, como uma sombra. Decidi que iria para a praça, meu refúgio habitual, e lá, com a esperança de um pouco de paz, me sentei em um canto. O sol já brilhava, mas ainda era fresco e minha roupa molhada da noite anterior me lembrava da chuva incômoda que havia me acompanhado. Foi então que ouvi uma voz familiar chamando meu nome. Joaquim! É você mesmo? Ao levantar os olhos, vi Carlos, um amigo de tempos atrás, cuja presença me trouxe um misto de alegria e saudade. Ele se aproximou, os olhos arregalados de surpresa e preocupação. É você? O que aconteceu com você, cara? Fui incapaz de responder de imediato. O que poderia eu dizer? Que a vida me jogou para o fundo do poço? Que eu me tornei um estranho para mim mesmo e para os outros? Carlos, você não entende. Eu não sou mais quem você conhecia, murmurei, tentando esconder a dor que me consumia. Não importa. Eu estou aqui agora. Precisamos conversar. Você precisa voltar para casa, disse ele, com um tom insistente. O olhar de Carlos era penetrante, e eu sentia que ele queria me puxar de volta para uma vida que eu já tinha abandonado. Voltar para casa? Ri amargamente. Qual casa? A que eu não tenho mais? A que perdi quando a vida decidiu me deixar na rua? O desespero em minha voz não passou despercebido. Carlos ficou em silêncio, como se as palavras que ele tinha preparado tivessem sumido. Joaquim, eu vi você na televisão. As pessoas estão falando de você. Você pode ter uma nova chance. Seu tom era esperançoso, mas eu não conseguia acompanhar aquela luz. A indignidade que eu sentia era muito pesada. Não, Carlos. Eu não mereço isso. Eu não mereço nada. O olhar de Carlos se tornou firme. Você é mais do que isso. Não deixe que a vida nas ruas defina quem você é. Lembre-se do homem que você era. Lembre-se de quem você pode ser. Suas palavras cortaram como uma faca, reavivando memórias que eu havia enterrado. Comecei a refletir sobre tudo isso. Na verdade, não queria mais lembrar. Lembranças da fazenda que pertencera à minha família invadiram minha mente. Lembro-me do cheiro da terra, do som dos animais e da risada de minha mãe enquanto cozinhava na cozinha grande. Os campos eram verdes, e nós éramos felizes, murmurei para mim mesmo. Joaquim, você está ouvindo? Carlos me puxou de volta à realidade. Você ainda tem a chance de recuperar isso. Você não precisa viver assim. Olhei para ele, e pela primeira vez em muito tempo, uma pequena chama de esperança começou a acender dentro de mim. Mas a dor do passado ainda me segurava. Carlos, não sei se posso, respondi, a voz embargada. Eu não sei se sou digno de voltar a ter uma vida. Você é digno, Joaquim. Todos nós somos. Vamos juntos. Eu não vou deixar você sozinho. A determinação no olhar dele era contagiante, mas havia uma barreira dentro de mim, uma resistência que me impedia de acreditar que a vida poderia ser diferente. Enquanto as lembranças da fazenda continuavam a dançar em minha mente, percebi que precisaria enfrentar essa batalha interna se quisesse mudar. Mas, por agora, estava perdido em um labirinto de insegurança e dor. O que Carlos não sabia era que a jornada para fora da escuridão seria tão difícil quanto viver nela. E, ao mesmo tempo, eu começava a questionar se ainda havia um caminho de volta. Aquele dia amanheceu nublado, com uma leve garoa que caía sobre a cidade. Eu estava sentado em minha posição habitual, encostado em uma parede de tijolos, com a cabeça baixa e um casaco puído que não aquecia mais. O dia anterior havia sido confuso,
especialmente depois da visita de Carlos. Ele não parava de pensar nas palavras que havia me dito. Joaquim, você é o herdeiro de grandes fazendas. A ideia parecia surreal, quase absurda. Como eu, um mendigo, poderia ser dono de algo tão grandioso? Foi então que, enquanto observava as pessoas passarem, uma figura conhecida se aproximou. Era Carlos, com um olhar determinado e um brilho nos olhos que eu não via há anos. Ele se agachou ao meu lado e disse: Joaquim, eu investi tempo e energia para entender a sua história. Você precisa ouvir o que eu descobri. Carlos, não tenho tempo para ilusões. Minha vida é aqui, nas ruas. Não sou mais ninguém, respondi, a voz embargada pela indignação. Mas você precisa acreditar. Eu encontrei documentos que provam que as fazendas pertencem a você. Você ainda é o proprietário, Joaquim. Ele falou com tanta convicção que, por um momento, eu me deixei levar pela esperança. Documentos. E o que isso muda? Estou aqui, no chão, sem um tostão. O que adianta ter fazenda se não tenho como viver? A raiva e a dor transbordavam em mim. Era difícil aceitar que algo que eu havia perdido poderia ainda existir. Carlos suspirou, visivelmente frustrado. Eu te entendo, mas você precisa ver isso de outra forma. Você tem uma chance de mudar sua vida. Eu prometo que estarei ao seu lado para ajudá-lo a descobrir a verdade. Você não entende. Cada vez que olho para o passado, vejo apenas dor. Não quero mais sonhar com algo que pode não existir. É como pegar uma faca e arriscar se cortar de novo. Respondi, com a voz tremendo. Joaquim, a vida é cheia de riscos. Mas você já está vivendo o pior deles. Que tal arriscar para sair dessa situação? Vamos ao advogado, juntos. Carlos insistiu, colocando a mão em meu ombro de forma solidária. Olhei para ele, tentando ler seu olhar. Havia algo ali, uma determinação que me fazia querer acreditar. Mas a ferida do passado ainda estava aberta. E se tudo isso for uma mentira? E se as fazendas não forem minhas? Não quero me decepcionar novamente. Eu entendo seu medo, mas o que você tem a perder, além disso? Vamos descobrir juntos, ele respondeu, com um sorriso encorajador. A hesitação começou a se dissipar, mas o medo ainda me paralisava. Tá bom, Carlos. Vamos ao advogado. Mas se tudo isso não passar de mais uma ilusão, não sei como vou lidar com isso. Carlos me deu um sorriso e me puxou para me levantar. Você não está sozinho. Caminhamos até o escritório do advogado, e a cada passo eu sentia meu coração acelerar. O lugar era simples, mas havia um ar de seriedade que me deixava nervoso. Carlos me incentivou a entrar, e assim fiz. O advogado nos recebeu com um olhar atento e logo começou a fazer perguntas sobre a minha família e as fazendas. Essas fazendas, você sabe onde estão localizadas? Ele perguntou, enquanto analisava alguns papéis. Não sei. Meu pai sempre falou delas, mas eu só me lembro de como éramos felizes lá, respondi, a voz quase inaudível. Vou fazer o possível para ajudar você a entender a situação. Precisamos encontrar os documentos que provam a sua propriedade. O advogado disse, sem desviar o olhar dos papéis à sua frente. Assim que saímos do escritório, Carlos me olhou com um ar esperançoso. Estamos mais perto da verdade, Joaquim. Eu sinto isso. Senti uma mistura de emoções. A esperança e a dor estavam em constante conflito dentro de mim. Queria acreditar que tudo o que Carlos dizia era verdade, mas o peso do passado me impedia de sonhar. Vamos descobrir o que aconteceu, Carlos. Mas se tudo isso não passar de um sonho, eu não sei como vou reagir, murmurei, olhando para o chão. Eu estarei aqui, Joaquim. Não importa o que acontecer, vamos enfrentar isso juntos, ele disse, me olhando nos olhos. E ali, naquele momento, percebi que talvez não estivesse tão sozinho assim. Se havia uma chance, eu precisava me permitir sentir. Sentei-me na cadeira de madeira dura do escritório do advogado, o coração batendo descompassado. Carlos estava ao meu lado, sua expressão misturando ansiedade e esperança. O advogado, um homem de meia idade com óculos de armação grossa e um terno bem cortado, olhou para nós com uma seriedade que me deixou nervoso.
Ele organizou alguns papéis na mesa e respirou fundo antes de falar. Joaquim, é com satisfação que informo que você é o legítimo proprietário das fazendas que pertenciam à sua família. Os documentos que encontramos confirmam isso. Você herda não apenas as propriedades, mas também uma história que precisa ser resgatada. As palavras dele ecoaram na minha mente, mas eu estava atordoado. Proprietário? Mas, e as dívidas? Como isso é possível? As perguntas saíram da minha boca como um jorro de água, sem controle. Carlos, sempre tão otimista, segurou meu braço e disse: é um começo, Joaquim. Agora precisamos entender como estão as coisas e o que podemos fazer a respeito. Eu olhei para o advogado, buscando alguma pista de conforto ou esperança em seu rosto. Mas e as dívidas? O que acontece com as fazendas se não conseguirmos pagá-las? O advogado, compreensivo, respondeu: infelizmente, as propriedades estão ameaçadas de serem leiloadas devido a dívidas acumuladas. É urgente que você tome uma atitude para resolver isso. Senão, corre o risco de perder tudo novamente. As palavras dele caíram como um peso sobre mim. Eu não sabia se deveria sentir alegria ou desespero. O passado me assombrava, e a ideia de que todo aquele legado poderia se esvair em um leilão era devastadora. Lembrei-me da infância na fazenda, dos risos de minha família, das tardes ensolaradas em meio aos campos de milho e café. Como eu havia deixado tudo isso para trás? Joaquim, você precisa se lembrar dos bons momentos, Carlos disse, percebendo meu silêncio. Aquelas lembranças podem te dar força para lutar. Você não está sozinho nessa. Ele tinha razão. As lembranças começavam a fluir em minha mente, um turbilhão de imagens e sentimentos. A voz da minha mãe chamando para o almoço, o cheiro da comida caseira, o riso do meu pai enquanto contava histórias. Eu sentia uma mistura de alegria e dor, como se cada lembrança fosse uma faca que cortava a pele e, ao mesmo tempo, um bálsamo que curava meu coração. Eu não posso perder isso de novo, Carlos, murmurei, com a voz embargada. Não posso deixar que tudo o que construímos se perca assim. Então precisamos agir rápido. Vamos nos reunir com o advogado e verificar todas as opções. Você pode conseguir ajuda. Joaquim. As pessoas podem se mobilizar, Carlos sugeriu, sua determinação me contagiando. Você acha que eles se importariam? Eu sou só um mendigo, respondi, sentindo a insegurança arranhar o fundo da minha alma. Você é muito mais do que isso, meu amigo. Você é um herdeiro. E, mais importante, você é um ser humano com uma história. As pessoas se conectam com histórias, e a sua é poderosa. Vamos fazer isso juntos. A conversa com o advogado terminou, e saímos do escritório com um plano vago, mas um plano, ainda assim. Ao caminhar pelas ruas da cidade, comecei a imaginar como poderia resgatar não só as fazendas, mas também a dignidade que havia perdido. Precisamos de uma estratégia. Você tem alguma ideia de como podemos fazer isso? Perguntei a Carlos. Podemos começar falando com a comunidade. Muitas pessoas podem se lembrar de você, da sua família. Se conseguirmos sensibilizá-las, elas podem nos ajudar, ele respondeu, olhos brilhando de determinação. A ideia de falar com as pessoas, de expor minha história, me deixava nervoso. Mas, ao mesmo tempo, havia uma centelha de esperança. O que eu tinha a perder? Afinal, apenas a chance de recuperar o que era meu. Você está certo. Vamos fazer isso, concordei, sentindo uma onda de coragem começar a tomar conta de mim. Carlos sorriu, e naquele momento, percebi que, por mais difícil que fosse o caminho à frente, eu não estava sozinho. O peso da solidão que carregava começava a se dissipar, e uma nova determinação começava a florescer dentro de mim. Era hora de lutar pelo que era meu, pelo que minha família havia construído, e, acima de tudo, pela minha dignidade. A luz do dia começava a se dissipar, e eu me sentia dividido entre a esperança e a incerteza. Carlos e eu estávamos sentados em um pequeno banco na praça, cercados pela agitação da cidade. As pessoas passavam, mas eu estava imerso em meus pensamentos. Joaquim, precisamos traçar um plano, disse Carlos, quebrando o silêncio. Sua voz era firme, mas eu percebi a preocupação em seus olhos. Um plano? E como exatamente vamos fazer isso? Não tenho nada. Carlos.
Só algumas moedas e um coração cheio de desespero, respondi, a amargura escorrendo pelas minhas palavras. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando organizar as ideias. Você tem uma história, Joaquim. E essa história pode mobilizar as pessoas. Vamos organizar uma campanha de arrecadação. Mostraremos a todos que você é o legítimo herdeiro das fazendas e que elas estão à beira de serem leiloadas. As pessoas se importarão, ele disse, com uma determinação que eu ainda não sentia. Você realmente acha que alguém se interessa? Sou apenas um mendigo, Carlos. Ninguém se importa com o que acontece comigo, retruquei, olhando para o chão, onde algumas folhas secas dançavam com o vento. Você não é só um mendigo, Joaquim. Você é um homem com uma história. A história de alguém que perdeu tudo, mas que ainda luta para recuperar o que é seu. Vamos fazer isso juntos, ele insistiu, me encarando com intensidade. Eu queria acreditar, mas a dor da rejeição ainda pesava sobre mim. Com o tempo, a ideia de Carlos começou a germinar em minha mente. Ao amanhecer do dia seguinte, eu estava decidido. Vamos fazer isso, declarei. Carlos sorriu, e juntos começamos a traçar um plano. Ele se ofereceu para criar um vídeo contando minha história e divulgá-lo nas redes sociais. Precisamos de um bom título, disse ele, enquanto digitava freneticamente em seu celular. Que tal a luta de um herdeiro esquecido? Eu sorri ao ouvir isso. Era um título forte, mas ainda assim, sentia um frio na barriga. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Carlos e eu fomos a vários locais, conversando com pessoas e pedindo apoio. Compartilhamos minha história com aqueles que se dispuseram a ouvir. A cada sorriso e palavra de encorajamento que recebia, uma nova esperança brotava dentro de mim. Uma tarde, enquanto estávamos na praça, vi a moça que me havia ajudado antes, Ana. Ela estava ao longe, com um olhar curioso. Joaquim, é você? Ela se aproximou, e eu pude sentir a energia positiva que emanava dela. Sim, so are you. Estava me recuperando de um tempo difícil, respondi, tentando esconder a fragilidade na minha voz. Eu vi o vídeo. Carlos me contou sobre a sua luta. Quero ajudar, disse ela, com um brilho nos olhos. Vamos fazer uma grande campanha juntos. Posso mobilizar minha comunidade e amigos, ela continuou, e meu coração disparou ao perceber que alguém realmente se importava. Você faria isso por mim? Perguntei, a gratidão transbordando em minha voz. Ana sorriu e assentiu, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Claro. É uma causa justa. Você merece ter sua herança de volta. Joaquim, vamos unir forças e fazer isso acontecer, ela disse, e eu não pude evitar um sorriso. A partir daquele dia, Ana se tornou uma aliada valiosa. Juntos, começamos a organizar eventos, arrecadar doações e mobilizar pessoas. Os moradores da cidade começaram a aparecer, trazendo alimentos, roupas e, principalmente, palavras de apoio. A comunidade se uniu em torno de mim, e a sensação de pertencimento começou a se formar novamente em meu coração. Em uma das reuniões, enquanto contava minha história, percebi que as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu só quero recuperar o que é meu e honrar a memória da minha família, falei, a voz embargada. As pessoas ao meu redor estavam emocionadas. Estamos com você, Joaquim. Juntos, vamos conseguir, gritou uma senhora, e os aplausos que se seguiram me deixaram sem palavras. A energia era palpável, e eu finalmente sentia que, talvez, a vida estivesse me dando uma nova chance. A energia na praça era palpável. As vozes da comunidade se misturavam em um coro de esperança e solidariedade. Eu olhei em volta, sentindo um calor no peito que há muito não experimentava. Ana, ao meu lado, sorria com um brilho nos olhos. O apoio que recebemos era mais do que eu poderia imaginar. Havíamos conseguido o valor necessário para quitar as dívidas das fazendas. Os olhares de gratidão e respeito que recebia de cada pessoa naquele espaço me faziam sentir um homem renovado. Joaquim, você não tem ideia do quanto isso significa para nós, disse Ana, segurando minha mão com firmeza. Você trouxe a cidade junto com você nessa luta. Estamos todos aqui porque acreditamos em você. Eu respirei fundo, absorvendo suas palavras. Era difícil acreditar que, em tão pouco tempo, minha vida havia mudado tanto.
O mendigo invisível que um dia vagava pelas ruas agora era visto, escutado e, acima de tudo, valorizado. Lembrei-me das noites em que dormi embaixo de um viaduto, da solidão que me consumia. Agora, eu estava cercado de pessoas que se importavam. Obrigado, Ana. Você não sabe como isso me faz sentir, respondi, tentando conter a emoção. Nunca pensei que pudesse ter esse impacto na vida de alguém. A cerimônia de assinatura dos documentos estava marcada para o dia seguinte. Com Carlos ao meu lado, tínhamos planejado tudo meticulosamente. No entanto, havia um misto de ansiedade e expectativa que me deixava inquieto. O que aconteceria depois? Conseguiria realmente reerguer minha família e a herança que por tanto tempo considerei perdida? Na manhã seguinte, a luz do sol entrou pela janela do meu pequeno abrigo, iluminando o espaço com uma aura renovadora. Arrumei-me com cuidado, vestindo uma camisa que havia encontrado em uma doação. Era simples, mas, para mim, representava uma nova fase. Quando cheguei ao escritório do advogado, o coração batia forte. Eu sabia que aquele momento era crucial. Carlos já estava lá, e ao me ver, sorriu de orelha a orelha. "Está pronto, meu amigo?" perguntou ele, com um brilho de entusiasmo nos olhos. Pronto e nervoso, respondi, tentando me acalmar. Nunca pensei que chegaria tão longe. Assim que entramos na sala, o advogado, um homem de aparência séria, cumprimentou-nos com um aceno de cabeça. "Joaquim", disse ele, olhando para mim com respeito que eu não estava acostumado a receber. "Hoje é um dia importante. Vamos garantir que sua herança e dignidade sejam restauradas." As palavras dele ecoaram na minha mente enquanto assinava os documentos. Cada traço da caneta representava não apenas a recuperação da fazenda, mas também a reconquista de minha identidade. Carlos estava ao meu lado, com um sorriso de orgulho estampado no rosto. "Você fez isso, Joaquim." Você se levantou, mesmo quando tudo parecia perdido, ele disse, batendo levemente meu ombro. Quando deixamos o escritório, a sensação de alívio era quase palpável. As fazendas estavam salvas, e mais importante, eu sentia que havia recuperado minha dignidade. O caminho à frente era incerto, mas eu estava pronto para enfrentá-lo. No dia da comemoração na fazenda, a atmosfera era de festa. As pessoas da comunidade se reuniram para celebrar a vitória. Eu subi ao pequeno palco improvisado, o coração acelerado, enquanto olhava para todos aqueles rostos que se tornaram parte da minha nova vida. "Obrigado a todos por estarem aqui", comecei, a voz tremendo. Nunca imaginei que um homem como eu pudesse ser tão apoiado. Estive perdido por tanto tempo, mas vocês me mostraram que a solidariedade e a esperança existem. A multidão me escutava atentamente, e eu continuei. Cada um de vocês fez com que eu me sentisse valorizado novamente. Não é apenas sobre as fazendas, mas sobre o que somos juntos. Sobre como podemos levantar uns aos outros quando tudo parece perdido. As palmas ecoaram, e eu senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu não estava mais sozinho. Finalmente, encontrei meu lugar na sociedade, cercado de amigos e admiradores. E mais importante, eu havia redescoberto quem eu realmente era. E assim, chegamos ao fim dessa emocionante jornada. Mas antes de irmos, eu te convido a refletir. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, nos sentimos como Joaquim, sem esperança, sem rumo, acreditando que a vida não nos reserva mais nada de bom? Mas assim como ele, sempre há uma nova oportunidade, um caminho para recomeçar. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma mão estendida, de alguém que acredite em nós. Então, não desista dos seus sonhos, nem do que Deus tem reservado para você. A vida pode nos surpreender nos momentos mais inesperados. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se agora no nosso canal Vozes Brasileiras FM e compartilhe suas reflexões nos comentários. Queremos ouvir você e continuar caminhando juntos nessas histórias que nos inspiram e transformam. Até a próxima!